noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, porque nós estamos muito bem, porque você está aí já, né, à espera, e agora começa o programa Opinião. Você sabe que a gente está começando nesses últimos dias num horário diferente. Por quê? Por conta do horário obrigatório, gratuito, horário eleitoral. E aí o programa que começa sempre às 7h30, agora está começando às 7h55 da noite. No ar, programa Opinião de Setembro. Rígidas ou é o que, na sua avaliação? As leis, elas já vêm enrijecendo já há algum tempo. O que precisa é a mulher confiar nos mecanismos de justiça, na polícia e no Poder Judiciário e no Ministério Público. Várias mulheres que já nos procuraram, quando recebem a proteção, a medida protetiva e tem o processo criminal, elas falam assim: eu não sabia que era desse jeito, eu não sabia que eu seria tão bem atendida, eu não sabia que era assim, se eu soubesse teria procurado antes. Apesar de todas as campanhas que tem na mídia, no Instagram, na televisão, muitas mulheres não acreditam que tem esse apoio, e elas têm esse apoio. E o mais importante para prevenir esse crime é justamente registrar a ocorrência. A estatística tem demonstrado que as mulheres que são assassinadas, elas nunca registraram o boletim de ocorrência, ou se já registraram, não haviam mais medidas protetivas válidas. Elas em algum momento restabeleceram o vínculo com aquele agressor e aí acabaram sendo mortas por ele. Pois é, mas aí abre-se uma outra aba, não é? Que pode ser a causa disso que a senhora falou aí, o medo. Se ela é casada e se o cara já tem a manifestação, o comportamento de violência, de violento, ela vai ficar comedida. Aí é um outro gargalo. Como quebrar essa barreira aí para que ela se sinta encorajada, porque senão ela vai perder a vida. Nós temos que divulgar esses mecanismos de proteção. O trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Patrulha e do Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público e a Defensoria Pública. Esses trabalhos, esse serviço tem que ser divulgado. Então nós temos que chegar lá na ponta, em todos os bairros da cidade de Cuiabá. O objetivo é a divulgação desse nosso trabalho, desse trabalho em rede, que vem sendo feito já há algum tempo e que tem surtido muito efeito. Mas ainda é pouco, precisamos mais, muito mais. E os mecanismos, por exemplo, que essas mulheres têm, e não só as mulheres, até você que está assistindo aí, de repente você sabe de alguma situação, está vendo aí no teu condomínio, na tua vizinhança, uma situação de agressão verbal ou física, você deve se manifestar, não é? Essa coisa de não se meter na vida alheia, não tem disso. Pelo menos a minha opinião é essa, né? Você tem que se manifestar porque a sua manifestação pode estar salvando uma vida. Aí eu queria que antes de passar para o Lorenberg aqui, as ferramentas que hoje estão disponibilizadas aí. Além do telefone, além do famoso 190, o que nós temos mais aí? Nós temos o plantão 24 horas, que atende todas as vítimas de crimes sexuais e violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós temos o aplicativo SOS Mulher, que inclusive foi premiado, é uma junção, um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça e a Polícia Judiciária Civil. Então, o SOS Mulher, que tem esse aplicativo, nós temos o monitoramento eletrônico quando necessário, nós temos o plantão 24 horas, que foi uma grande conquista para as mulheres, porque antigamente elas iam a uma delegacia que atendia furto, roubo, homicídio, acidente de trânsito, e hoje não, tem um plantão especializado com uma equipe multidisciplinar, com assistente social, com psicólogos, que vão atender aquela mulher no momento mais difícil da sua vida. E elas podem procurar a qualquer momento esse trabalho. O 190, tem o Disque 180 também, mas são situações que não são emergenciais. É para orientação e para denúncia anônima. Em situação de emergência é o 190 e o plantão 24 horas da Polícia Civil aqui em Cuiabá. Professor Lorenberg. Promotora, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui,
o nosso programa ganha e ganha muito. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a presença da senhora. Promotor, eu tenho duas matérias que eu juntei em um texto só. As duas matérias fazem parte do mesmo site, o G1. Um é no dia 25 de janeiro deste ano e o outro no dia 15 de julho de 2021. Eu vou ler um trecho dessa matéria. Entre aspas, Mato Grosso registrou 85 mortes violentas de mulheres entre janeiro e dezembro de 2021, conforme levantamento divulgado pela CESP Mato Grosso. Desse total, 43, ou seja, 50,5% foram vítimas de feminicídio. Aí vai para uma outra matéria. O 15º Anuário de Segurança Pública aponta Mato Grosso com maior taxa de feminicídio. De todos os homicídios de mulheres registrados no estado de Mato Grosso, 59,6% são classificados como feminicídio. Enquanto a taxa de feminicídio no país todo é de 1,2 para cada 100 mil mulheres, a de Mato Grosso é de 3,6 para cada 100 mil mulheres. E aí eu faço uma pergunta para a senhora, muito mais provocativa, e provocativa sempre no bom sentido. Diante desse quadro aqui, eu posso afirmar, ou eu posso deduzir, eu posso dizer que o estado de Mato Grosso fracassou no combate ao feminicídio ou não? Eu digo que não. Apesar desses números serem muito assustadores. De fato, esses números procedem, são esses números que foram divulgados, mas era muito pior, já foi pior. Durante a pandemia também houve um aumento muito grande, nós ainda estamos colhendo o rescaldo da pandemia. Durante a pandemia, em 2020, foram 62 mulheres mortas. Em 2021, 43. Já houve uma redução. A nossa meta é que reduza mais. Mas as informações que nós temos é que a Polícia Judiciária Civil está procurando se especializar nos polos principais, criar delegacias especializadas, criar salas especiais de atendimento. A Patrulha Maria da Penha, ela vem se estruturando, ela se tornou uma política pública dentro da Polícia Militar de Mato Grosso, ela está expandindo para todo o estado. Talvez seriam números piores se não fosse esse trabalho. Os municípios estão se preparando, estão atentos a essa realidade. Vários municípios estão chamando o Ministério Público, estão chamando o Poder Judiciário para formar as redes de proteção naquelas cidades, naqueles municípios. Essa rede, ela funciona como um instrumento onde a mulher pode ser salva, onde haverão políticas públicas, centrais de atendimento, locais naquele município que poderão acolher a mulher em situação de violência doméstica. Poderia ser muito pior, mas as dimensões do nosso estado e as condições, talvez o número de delegados ainda é muito pouco para ter delegado especializado só em violência doméstica. A Polícia Militar também não tem um efetivo suficiente para suprir toda a demanda da Patrulha Maria da Penha, que é um trabalho especializado feito pela Polícia Militar, da mesma forma que com a Polícia Civil. Eu sou muito otimista. Nós temos que unir os esforços de todo o estado, de todos os segmentos, para poder combater essa chaga. E esse crime, ele varia de região para região. Eu percebi que em alguns lugares mais distantes, onde, por exemplo, as pessoas andam mais armadas, que tem muito sítio, fazenda, locais isolados, as mortes são praticadas com o uso de arma de fogo. Diferente de uma região metropolitana como Cuiabá ou Rondonópolis, que é faca
estrangulamento, esganadura. Então, são formas diferentes de atuação dos feminicidas. Então, para cada região, teria que ter uma política pública diferenciada. Talvez nessas regiões onde a prática de feminicídio é com arma de fogo, haver uma fiscalização melhor na questão da aquisição de armas, o controle de armas, controle de porte, de posse de armas. Então, para cada região tem que ter um diferencial. E os mecanismos de acesso a essas mulheres, né? Nos bairros mais distantes, elas não têm muito acesso. E agora, com as facções criminosas cada vez mais fortes, ou pelo menos aparentemente mais fortalecidas, as mulheres têm muito medo quando o agressor é faccionado. Elas têm muito receio de procurar ajuda. E é difícil quebrar esse bloqueio, quebrar essa barreira para a mulher se encorajar a procurar a justiça. Essa ajuda aí na relação da mulher com o faccionado e a mulher com o marido violento, esse que não é faccionado, mas que é violento, bebe umas, ele ameaça e cumpre as ameaças de bater. Qual que é em números o que tem trazido maior dor de cabeça, que tem mais aumentado os números de feminicídio? Não, são as pessoas comuns. São as pessoas comuns. Geralmente os feminicídios eles são praticados por pessoa sóbria, que não bebeu e que não usou droga. O sentimento de posse, o controle sobre aquela mulher que leva ele a matar. Ele alimenta um ódio em relação àquela mulher que não deseja mais aquele relacionamento. É uma questão cultural, a senhora diria? Não, porque não é possível que o cidadão... É aquela coisa que vem de família, que meu avô era assim, mulher tem que ser assim, machismo. É uma questão cultural que está na música, que está na propaganda, que objetiva a mulher, que torna a mulher objeto sexual do homem. Nas novelas. Nas novelas, nos filmes, enfim. Essa cultura tem que ser modificada. Por isso que agora a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi alterada no ano passado e nós temos que inserir, é obrigatório nos currículos escolares de todas as séries, o estudo da violência doméstica. Eu ia perguntar exatamente isso. Não era hora disso entrar no ensino, não entrar nas escolas? Você está dizendo que já existe esse encaminhamento. A Lei 14.164 do ano passado, ela já implantou essa obrigatoriedade. No mês de março é obrigatória a semana de discussão sobre violência doméstica nas escolas, em todos os níveis de primário, ensino médio, e tem que ser inserido transversalmente no currículo das escolas o estudo de violência doméstica. Da mesma forma, a violência contra a criança e adolescente, agora com a Lei Henri Borel. Então, ela já se adiantou, a Lei Henri Borel, e muitas conquistas que nós demoramos mais de 10 anos para conseguir com a Lei Maria da Penha, já vieram inseridas na Lei Henri Borel. Então, nós vamos ter que falar de violência nas escolas, nós vamos ter que falar de gênero nas escolas. A senhora tem... a senhora acha que... como que vai reverberar isso lá na família? Partindo da escola, do entendimento, da absorção do aluno para com a sua família, para o seu familiar. A criança, ela leva muito para dentro de casa. E nós temos que mudar alguns padrões. Lembra quando não era obrigatório o uso do cinto? E as crianças vinham, né, naquela semana do trânsito, levavam para o pai, para a mãe, para os familiares que tinha que usar cinto. Hoje em dia as crianças falam, põe o cinto, papai. Então, é uma questão cultural. Nós não tínhamos, quando eu era criança, ninguém andava de cinto. Como que isso mudou? É quase impossível você entrar num carro e não colocar o cinto de segurança. Sim. A mesma coisa é a discussão sobre violência doméstica. Só que é muito mais delicado. Porque a violência está aqui, ó. Está do nosso lado, está dentro da nossa casa, está na nossa família. Por isso que é um tema, às vezes, difícil de lidar. Porque você vê uma irmã, você vê uma tia, você vê um parente seu sofrendo violência. E as pessoas têm resistência em falar disso. Mas aí, promotora, a senhora me leva a fazer uma outra provocação e sempre no bom sentido. Veja, o assassino, o violento, não nasce da noite para o dia. A mulher, com muita sabedoria, e as mulheres são sábias mesmo, elas percebem que aquele homem violento já vem revelando esse homem violento já há muito tempo. Quando ele chega a matar,
ele já praticou outras formas variadas de violência. Se essa mesma mulher tomasse a atitude lá, eu estou provocando a senhora, se tomasse essa atitude lá atrás, poderia ter salvo a sua vida. Mas aí há um outro problema, a questão psicológica. É muito mais forte, e me corrija sempre, promotora, é muito mais forte do que a violência física. E essa violência psicológica não é só com a mulher, não. São com os filhos, são com os sogros, são com uma série de elementos, de pessoas dentro da mesma família. E a mulher fica praticamente sozinha para se defender e, na verdade, não se defende. Sim. O que a senhora acha Você disso? tem razão, é isso mesmo. A violência psicológica, ela é talvez a forma mais brutal de violência, porque ela começa aos poucos, de uma forma disfarçada, e ela não percebe, e de repente ela está dentro de uma armadilha, e ela tem receio de sair daquela, porque é o pai dos filhos dela, porque é uma pessoa que ela nutre sentimentos, ela tem esperança de fazer ele mudar, e elas não têm esse poder de mudar. Muitas mulheres se iludem achando que vão mudar. Muitas começam a ir para a igreja ajuda, sim, os grupos de apoio ajudam, mas uma mulher sozinha não salva um relacionamento. É preciso que o homem também queira. É difícil mesmo para ela. O ciclo da violência ele é muito perverso. Uma mulher demora em média 8 anos para sair de um ciclo de violência. E muitas agora, depois de 20 anos sofrendo violência, é que falam, pela primeira vez eu tive coragem de registrar uma ocorrência e minha vida mudou. E a vida delas muda. Vários homens também que tiveram a sua vida mudada, porque a mulher registrou a ocorrência, ele teve que repensar os seus atos. Existe um grupo reflexivo de homens, feito pela Polícia Judiciária Civil, chamado de Papo de Homem para Homem, Dr. Jefferson Dias, onde os juízes da vara de violência aqui de Cuiabá encaminham, na medida protetiva, o agressor para participar desse grupo reflexivo. São 10 horas aula. E muitos homens, segundo o Dr. Jefferson, eles falam o seguinte, eu posso ficar mais um tempo nesse grupo? Eu gostei, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca pensei que eu estava fazendo alguma coisa de errado, porque ela é minha mulher. Aquele sentimento de posse. Eu não estou batendo em ninguém, eu estou batendo na minha mulher. Ela é minha. Como se ele tivesse o direito de fazer isso. Outros agressores falam o seguinte, doutor, estou precisando trazer um amigo meu, ele precisa ouvir uma palavra como essa? Então há um despertar. Então são vários caminhos que nós precisamos. É a escola para crianças e adolescentes, as palestras para as mulheres e também os grupos de apoio para os homens que praticam violência. Para ele acordar que ele está praticando. Muitas vezes ele pratica sem perceber. E aquela coisa da cultura que eu falei, né? Que tá ali, o cara pensa que... E esse reciclar não é fácil, cara. Mas não é impossível. A gente está aqui, inclusive, para difundir informações e provocar, atiçar a consciência de cada um, que é isso. Não adianta que seria o teu complexo de Clark Kent, achar que é o Superman de tudo, que a mulher é minha, minha mulher, é propriedade minha, eu faço e aconteça. E não é assim. Se era lá no passado, no tempo dos avós, as coisas mudaram e não deviam ser assim as coisas lá atrás. E hoje, ainda mais com informação, aqui ó, todo lugar tem informação, é muito fácil a gente fazer, cada um fazer. Eu faço questão aqui, já falei, faço questão de abrir o espaço para sempre trazermos aqui informações diretamente da fonte para bem conscientizar. Não vai ser por falta de informação que o sujeito vai bater na esposa ou praticar coisas piores. Pelo menos não vai ser por falta de informações aqui do Opinião, porque a gente está aqui para isso mesmo. Opinião dá um tempo só e volta já já, após o intervalo comercial. Bem, nós estamos de volta aqui ao vivo, não é? Quarta-feira, 7 de setembro de 2022. Quarta-feira, 7 de setembro de 2022. E você sabe que essa questão da independência hoje movimentou o país inteiro. Até muitas manifestações fora do país, não é?
Daqui a pouco a gente fala sobre isso também aqui no Opinião, inclusive de acordo com as informações contidas do www.gazetadigital.com.br. A gente tem aqui no GD, por exemplo, olha, além de um ato de solidariedade que salva vidas, a doação de sangue traz benefícios ao doador com diagnóstico precoce de câncer no fígado, garganta e também no pulmão. Responsável por atender os 141 municípios de Mato Grosso, o Hemocentro, atenção, precisa repor o estoque de bolsas de sangue que se encontra muito baixo no momento. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, de acordo com informações prestadas ao Gazeta Digital, restam apenas 1.444 bolsas de hemocomponentes em todo o seu estoque. O estado é crítico para os seguintes tipos de sangue. Neste momento, é muito mais complexo. A positivo, O negativo, A negativo e AB negativo. Também há déficit para B negativo, B positivo, AB positivo e A positivo. Também, de acordo com as informações do Gazeta Digital, diante do cenário alarmante, estão sendo realizadas em todo o estado campanhas internas e externas até o final do mês de setembro, incluindo aí a carreta móvel que percorre os municípios para atrair doadores. A coordenadora do Hemocentro, a Giancarla Zanella, explicou essas campanhas visam restabelecer o estoque mínimo para atender os bancos de sangue dos municípios. Aliás, eu quero até pedir para a produção aí, me ajuda, Caroline, lembrar de convidar a Giancarla, já teve aqui inclusive, para que ela possa também fazer uma explanação maior, né? Para que a gente possa também levar mais informações aí e essa conscientização da doação de sangue. Mais um destaque aí do Gazeta Digital: após 2 anos sem poder ser realizado devido à pandemia da Covid-19, o desfile cívico-militar em homenagem à independência do Brasil retornou às ruas na manhã desta quarta-feira, dia 7. Cerca de 20 mil pessoas se concentraram na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Praça Santos Dumont, para acompanhar de perto a apresentação. O evento começou às 7 da manhã com o hino nacional brasileiro, seguido da revista A Tropa Formada. Logo após, o desfile cívico-militar começou então, começaram as apresentações da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além do desfile da Cavalaria da Polícia Militar e também das aeronaves do Ciopaer. Ainda desfilaram a banda de música da Guarda Municipal de Várzea Grande, 11 escolas e suas fanfarras, o grupo de escoteiro Unicelva, o Clube de Desbravadores, a União da Mocidade das Assembleias de Deus de Cuiabá e também região. O grupo de mulheres motociclistas também, as Ladies Off-Road, e ainda o Clube de Carro Antigo de Cuiabá. Tudo isso e muito mais aí no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. As informações de hoje, desse 7 de setembro, né, emblemático por conta dos 200 anos, né, e muito mais: economia, polícia, política, justiça, esporte. O Flamengo está jogando hoje, né? Me informa aqui se fizer gol lá ou se levar gol. Não, se levar gol não precisa informar, não. A Denise está ali. A Denise é colorada, né? Que nem Blairo Mágico, aquele povo lá. Oh. Tem um chato que é o Jaques, que é um colega meu de imprensa, lá do RD News.
Pensa num cara que é doente pelo tal do Inter. Quando fala mal do Inter perto dele, você vê. Lourenberg, por exemplo, é santista. Mas você pode xingar o Santos aqui perto dele, tá nem aí. Tá nem aí, né, Lourenberg? Lourenberg, você desfilou hoje, não? Não. Ficou em casa, de boa? Porque, veja, o 7 de setembro é a mesma coisa do aniversário de cada um de nós. É o momento de recolhimento, de voltar para dentro de nós mesmos e repensar o caminho tomado pelo país. É isso que todos nós devemos fazer. No aniversário meu eu faço a mesma coisa, nunca fiz festa, nunca fiz nem bolo, nada. Aliás, os meus telefones são todos desligados no dia do meu aniversário. Porque é o momento que você está com você mesmo. Tudo. É o momento que você está com você mesmo. Né, esses dias ele fez aniversário agora em agosto. Estava no ar o programa aqui, passou o programa inteiro, ele não falou um A, não é? E eu até enchi o saco dele no dia seguinte, porque ele não fez festa lá, fez tudo lá. Não fez nada. E não fez. Esse Lourenberg é antissocial demais. Não é antissocial, é o momento que você está com você mesmo. É a mesma coisa do país. O dia 7 de setembro é o momento que o país deve estar consigo mesmo, traçar caminhos, consertar os erros. Veja, vamos lembrar sempre o artigo 3º da Constituição, o combate à desigualdade social, amigos. É esse que deve ser o foco de todo o país num momento tão importante de 200 anos da independência. Tá aí, portanto, essa posição do Lourenberg Alves, não gosto, aniversário dele nem manda presente não, que ele não gosta também não. Olha só, a gente está entrevistando aqui nessa noite, voltando para a entrevista de hoje aqui, a doutora Elisamara Siglis Vodonóis. Eu tinha esquecido na primeira apresentação, faltou o Portela, né? Ela falou falou aí do Siglis e também do Vodonóis. E o Portela foi de quem mesmo? Meu esposo. Do esposo, né? Só falou que o pai da senhora lê, escreve em ucraniano? Sim. Como que a senhora está vendo? Como que ele está vendo? Tem que perguntar para ele, né? A situação lá da Ucrânia, mas tudo que está sentindo aí a família. Se ele pudesse, ele ia para a Ucrânia lutar. É, né? Ele ia. O sentimento é tão de angústia, né? Ele ia lutar. Meu santo Deus, olha só. Doutora, nós falamos aqui do SOS Mulher e falamos também da Patrulha Maria da Penha. E o Lourenberg deu uma provocada sobre, eu não sei exatamente qual foi a pergunta, Lourenberg, se o Estado falhou? Que fracassou diante dos números. Se ele não fracassou, só disse que não, né? Não entende assim. Mas, lá vamos pegar as cidades polos de Mato Grosso. Vamos pegar Sinop, vamos pegar Barra do Garças, Rondonópolis. Essas cidades não deveriam ter uma estrutura que tem em Cuiabá, por exemplo, uma delegacia 24 horas para fazer isso? Eu não sei qual é a realidade desses polos, se eles têm delegacia ou não especializada, porque eu não atuo lá. Mas eu acho que deve ter, sim. Especializada talvez não, porque pelo menos é o que dizem aqui quando vem aqui. Ó, autoridades policiais da Polícia Civil, por exemplo, primeira delegacia 24 horas, pelo menos com a estrutura com a estrutura que tem, entendeu? Foi um esforço muito grande, né, para conseguir essa delegacia. Eu realmente desconheço, o ideal é que tenha mesmo. Né, e com estrutura e com equipe psicossocial. Isso porque ter um atendente lá não vai adiantar, tem que ter a estrutura. Tem que ter treinamento, tem que ter empatia de toda a equipe, tem que ter treinamento constante. A Lei Maria da Penha, ela prevê esse treinamento constante das equipes que trabalham com vítimas de violência doméstica. Sem esse treinamento frequente, é impossível atender. Porque as pessoas aposentam, saem de licença, estão de férias. Então, todo mundo tem que ser capacitado. Todos que trabalham nessa área têm que ser capacitados. E a senhora não acha, não que eu queira comprometê-la, mas a senhora não acha que nós estamos num ano eleitoral? Todos os candidatos, aí eu não falo só dos candidatos ao governo, Senado, aos deputados estaduais, federais, eles não tinham que ter esse discurso de proteção, de investimento, ou de algum projeto, alguma iniciativa que venha a calhar com esse anseio que a gente, dessa estrutura para combater essa violência? É sempre uma pauta muito importante, porque dá muita visibilidade para os políticos, né? A violência doméstica, ela dá muita visibilidade e sempre há muito interesse nessa área.
O que se precisa fazer são os projetos. Muitas vezes os estados, os municípios perdem a oportunidade de conseguir trazer recursos federais por falta de projeto, ou de perder os editais dos projetos, ou fazer um projeto bem elaborado, que atenda todos os requisitos da Senasp, por exemplo, para trazer alguma coisa para o estado. O que a gente tem percebido é isso. Eu não tenho conhecimento de toda essa realidade, mas o pouco que eu tenho visto é nesse sentido, a falta de projetos que possam ser acolhidos pelos entes federais para trazer para os estados. Pois é, a senhora não disse diretamente, eu vou falar. A minha opinião, pelo menos, é que você que está em casa, que está recebendo a toda hora aquele monte de santinho, que é capetinha que eu chamo, né? Fica empilhando aí a sua caixinha dos correios aí da sua casa, ou os políticos que vão aí bater no seu ombro, abraçar a criancinha merrelenta. Cara, olha só, é preciso que você preste bem atenção nas propostas. Eu acho, e é opinião muito particular, que tem que estar contido esse fator aí, né? Porque a violência doméstica, ela está, e a estrutura é necessária para que haja isso. O Cuiabá demorou, mas já está equipada, tem uma delegacia 24 horas. Mas aí no interior, como é que está? E o constrangimento, aquele que não tem um setor para a mulher vai chegar lá, foi violentada, ela vai lá no meio, onde faz os BOs lá, doutora, vai lá onde faz todo mundo, o cara está lá bêbado, bateu no outro carro, ou, enfim, ela vai lá, de repente já está toda constrangida, não tem, por isso que eu falo para a senhora, não tinha que ter uma estrutura especial. Uma forma de colaborar para a implementação dessas delegacias, ou de pelo menos setores especializados no interior, seria a implementação e funcionamento efetivo dos conselhos municipais da mulher e do Conselho de Segurança. Esses dois conselhos podem se unir e fazer uma implementação, uma política pública, e sugerir para o Executivo, para o Legislativo Municipal, a destinação de recursos e buscar isso junto ao governo do estado também, para implementar esses setores especializados de atendimento à mulher. Isso é possível, mas preciso que os conselhos funcionem. Né? O conselho é uma força popular. Eu sou super defensora dos conselhos municipais. Funciona realmente. Funciona. Eles funcionam, eles podem captar recursos, eles podem fazer projetos, podem apresentar, inclusive para o Ministério Público, e cadastrar esses projetos no banco de projetos do Ministério Público e nas eventuais transações penais, nos procedimentos onde há captação de recurso por condenação, multas, etc. Enfim, esses recursos podem ser destinados à implementação desses locais de atendimento. Então, os conselhos municipais da mulher e os conselhos municipais de segurança, eles são instrumentos fortíssimos de força popular para articular junto ao Executivo e ao Legislativo Municipal esse trabalho e trazer isso, né, uma demanda para o Poder Executivo Estadual, mostrar a voz do povo, a vontade popular manifestada por esses conselhos. Ah, verdade. Lorenberg. Eu tenho uma matéria aqui que os dados são nacionais, mas eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito. Trata-se sobre violência da mulher, mas da mulher negra. Em 2019, 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Em termos relativos, enquanto a taxa de homicídio de mulheres não negras foi de 2,5%, a mesma taxa para as mulheres negras foi de 4,1%. Isso quer dizer que o risco relativo de uma mulher negra ser vítima de homicídio é de 1,7 vezes maior do que a de uma mulher não negra. Ou seja, para cada mulher não negra morta, morrem 1,7 mulheres negras. Fecham aspas. Esses dados eu encontrei, aliás, exatamente no boletim informativo do Ministério Público, que está anexado aquele atlas da violência. Sim. Foi ali que eu encontrei. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desses dados. Sim. Nós temos que fazer sempre um recorte. O recorte de que a mulher é vítima de violência, mas que a mulher negra, ela sofre muito mais violência. Porque ela não tem acesso à informação. Muitas mulheres negras não sabem ler e escrever. Têm dificuldade em fazer um telefonema, pedir uma ajuda.
Eu converso com vítimas pelo WhatsApp. Às vezes eu olho o inquérito, tiro dúvida, mando informação e algumas falam, doutora, eu não sei ler. Estou gravando um áudio porque eu não sei ler. E ela me manda as gravações e eu vou orientando ela oralmente. Então, é uma dificuldade, realmente elas sofrem mais violência, da mesma forma que as mulheres que têm deficiência física e mental também sofrem mais violência. Ou porque tem problema de comunicação, ou porque tem um problema de credibilidade na sua fala. Isso é coisa da cabeça dela, está inventando, ela não bate muito bem da cabeça. Né? Essa interseccionalidade ela tem que ser feita. O Ministério Público está atento a essa realidade. Existem vários movimentos de mulheres negras que participam também da Câmara Temática, do Conselho Estadual da Mulher, que apresentam esses dados, essa preocupação e como nós podemos chegar até essas pessoas, até essas mulheres. Mas quando eu olho também a estatística, eu vejo que os agressores também são homens negros. Não é pela cor que ela é agredida, então, né? Pode ser, eu acho que tem sim um fator mais importante aí, por causa do acesso à cultura, o acesso à educação, que historicamente os negros, né, tiveram mais dificuldade em conseguir, mais do que os brancos. Mas os homens negros também, eles estão no mesmo patamar. A estatística mostra também essa mesma apresentação. Muito bem, vamos ao intervalo comercial, mais um intervalo comercial nesta noite, no programa Opinião, que hoje entrevista aqui a doutora Elisamara Siglis Vodonóis Portela. Não posso esquecer o Portela, que é do marido dela, que é de boa, esse não é violento, é de boa, é gente boníssima, né? Mas ele não vai ficar feliz, né? Tem que colocar o Portela. Portela. E aí eu quero dizer o seguinte, que a doutora, antes do intervalo comercial, a doutora Elisamara, ela integra, não é, o Ministério Público de Mato Grosso já tem 27 anos. E para quem não sabe, Lorenberg, não sei se você sabe disso, que ela foi a primeira mulher a comandar o GAECO. Foi? Foi a primeira mulher a comandar o GAECO. GAECO, rapaz. Tem gente que quando ouve o nome GAECO treme as bases, mas... E ela, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso também, porque dessa experiência lá, né? Não que seja uma coisa extraordinária, mas assim, poxa vida, é o GAECO. E ela conduziu lá em 2002 com braço forte, ai de quem peitasse, né? Eu lembro, eu já escrevia naquela época lá, né, para jornal impresso, fazia minhas coberturas lá, eu lembro de como ela era linha dura, e tinha que ser mesmo, né, como é até hoje. O Opinião dá um tempo só para o intervalo comercial e volta no instante. Ok, cá estamos de volta ao vivo, o programa voltou e a gente está entrevistando aqui, como eu disse, a doutora Elisamara Siglis Vodonóis Portela. Ela é da 16ª Promotoria de Justiça Criminal aqui da cidade de Cuiabá. Já a gente vai falar inclusive sobre a eleição no Ministério Público. Vai acontecer, vai ser quando? Vai ser em dezembro? Dezembro agora. O bicho vai ferver, rapaz. E ela tá lá, vai ser candidata, eu acho, pelo menos. Antes de seguirmos aqui, eu tenho um recado muito importante de quem mesmo? Eu tenho um recado muito me fala aqui na... tá, porque eu esqueci aqui, gente, eu também esqueço de vez em quando, a idade vai... Um recado muito importante da Maxlog para você, acompanhe. Olha o meu recado para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento.
Agende a sua visita. Entre em contato com a Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Dado o recado então da Maxlog, mandar um abraço aí para o meu amigo Kennedy. O Kennedy que é o nosso parceiro lá, né? O grande Kennedy, e aos funcionários da Maxlog ali no Distrito Industrial. É uma imensidão. Você vê essa estrutura que você viu aí e não viu tudo ainda, tem muita coisa. Pensou em logística, Maxlog. Professor Lorenberg, por favor. Promotora, existe um programa de justiça comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, coordenado pela juíza Ana Cristina, e recentemente mais uma etapa da educação continuada de agentes comunitários da Justiça e Cidadania. A senhora fez inclusive uma palestra lá, cujo tema era lá em casa quem manda é o respeito. É isso? Não fui eu não. Mas faz tempo essa. Ah, sim, muitos anos. Era um projeto do Ministério Público, lá em casa quem manda é o respeito. É exatamente esse projeto. Então, lá em casa quem manda é o respeito, é um projeto do próprio Ministério Público. A senhora pode falar sobre ele? É um projeto que foi feito há muito... Eu não me lembro agora o ano, mas era diretamente dentro do Centro de Ressocialização, junto com os presos por violência doméstica. Nós íamos toda semana conversar com eles, fazer palestra de conscientização, e havia uma equipe psicossocial que atendia eles naquele local, justamente no atendimento para conscientização a respeito da violência. A origem da violência, para ele compreender por que ele é violento e tentar mudar a vida deles. O índice de reincidência desses homens era baixíssimo. Todos os que participaram desse projeto tinham um baixo índice de reincidência, porque realmente a educação ela é transformadora. Eu acredito muito, a única solução para esse país, para todos os problemas, é a educação. Esse projeto não existe mais? Esse projeto não existe mais. Ele existiu durante quase 4 anos, mas infelizmente ele não pôde ser mantido, tem uma demanda, tem um custo. Havia um convênio com o governo do estado na época, e essas equipes eram do governo do estado, coordenadas pela doutora Lindinalva Corrêa Rodrigues, que era a coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E eu, como a colega que participava, a gente ia toda semana no presídio conversar com eles. Doutora, dezembro agora, nesse mês que está chegando de dezembro, vai acontecer aí a eleição lá no Ministério Público, né? Será eleito novo, por exemplo, o novo comandante ali, o novo chefe do Ministério Público de Mato Grosso. A senhora Elisamara Sigles Vadanois Portela colocou o nome, e eu gostaria de saber se está de pé a sua candidatura primeiro, porque eu acho que está, porque teria, pelo menos pelo que eu li, já a respeito, apoio do Paulo Prado, que já comandou o Ministério Público, salvo engano, por 4 vezes. Doutor Flávio também, é Fachoni que fala, Fachoni. Doutor Fachoni também está apoiando, quer dizer, esse pessoal é de um grupo diferente do que está lá. Se é diferente, imagino que a senhora também tenha um pensamento de mudança. É isso mesmo? E se é, que mudanças, por exemplo, a senhora pretende, uma vez eleita, promover ali no nosso glorioso Ministério Público? Eu continuo destinada a concorrer. Assim que sair a inscrição, eu pretendo me inscrever e vamos colocar o nosso nome à disposição dos colegas, apresentar os projetos. Já foi minutada o projeto de gestão, eu já fiz o projeto de gestão para 2023, 2025. A gente quer manter as conquistas que já estão consolidadas dentro do Ministério Público, mas achamos que uma mulher poderá trazer novos contornos para a administração superior. O que, por exemplo? Só para dar uma noção aqui. Está comprovado já que as mulheres elas têm uma capacidade de empatia e de não polarização muito melhor que os homens. Não que os homens não consigam isso também, obviamente. Mas
a resiliência das mulheres, a capacidade de agregar, de unir as pessoas em torno de um ideal, de um projeto. Isso me coloca à disposição para administrar o Ministério Público. Eu tenho quase 27 anos de carreira, participei de vários segmentos no Ministério Público. Como você disse, já participei do GAECO durante quase 4 anos, da Central de Inquéritos quando ela foi inaugurada. Estou na violência doméstica já há mais de 13 anos. Já trabalhei no Tribunal de Justiça em Câmara Criminal durante 6 meses. Já fiz sindicâncias. Já participei de bancas de concursos de estagiários durante 6 concursos de estagiários, em vários procedimentos, várias atuações dentro do Ministério Público. O que a gente percebe? Que dentro da minha caixinha eu não caibo mais. Eu tenho que expandir a minha atuação. E nós temos percebido que trabalho em rede ele é fundamental. E nós temos conseguido fazer isso na violência doméstica, com o judiciário, com a polícia civil, com a polícia militar, com os conselhos, com a comunidade. E entendemos que o diálogo e a agregação desses objetivos mais importantes para a sociedade, como você disse, diminuir as desigualdades sociais, só se consegue com união, com empatia, com esforço, tendo alguém que lidere esse esforço e que coloque a mão na massa, que vá junto, participe efetivamente desse trabalho, dessa discussão, desse debate. O doutor Zé Borges, Zé Antônio Borges, o atual chefe do Ministério Público, ele tem uma forma também bem peculiar de administrar e tal, não vou fazer juízo de valor sobre isso. Mas ele tem uma característica, por exemplo, de se manifestar a respeito da circunstância global, do nacional, por exemplo, né? Ele, inclusive, assinou a tal carta chamada Democracia, a chamada Carta da Democracia, por exemplo, e também antes até já emitiu várias opiniões a respeito da política. Aí que eu entro com a pergunta, a senhora primeiro assinou a carta também, e qual que é a sua avaliação? A senhora acha que o Ministério Público tem que estar também inserido nessas discussões da política, até partidária ou ideológica nacional, partidária não, mas ideológica nacional, e qual a sua avaliação sobre o sistema acusatório sobre o qual recai muitas críticas hoje, né? Tem exemplos vindo da Suprema Corte que não estão considerando, pelo menos o que diz o chefe da PGR, não estão considerando o que devia, que era a figura do Ministério Público ali nos processos. Com relação ao sistema acusatório, existe um debate muito grande e ele é muito válido. Eu não tenho acompanhado esses processos, esses procedimentos, eu não li nenhum deles, mas o Ministério Público, ele tem o monopólio da ação penal. A titularidade da ação penal é do Ministério Público e isso aí está afirmado na Constituição Federal, e isso tem que ser cumprido. Então eu defendo o cumprimento da Constituição Federal. Ok. Com relação a essa carta, eu desconheço o teor dessa carta, eu não li e eu não assinei a carta. Não tive oportunidade de assinar essa carta, só por ouvir dizer, então eu não me sinto apta a opinar. Vi alguma coisa na mídia, algumas imagens, mas eu creio que o Ministério Público ele não deve se envolver em questões político-partidárias. Ou ideológicas. Ou ideológicas. Cada um tem a sua ideologia pessoal e isso tem que ser respeitado, e eu respeito, porque nós estamos numa democracia onde nós temos direito de ter opinião própria, e eu defendo até o último fio de cabelo o direito que nós temos de ter a nossa opinião e de ter o direito de manifestar a nossa opinião. Porém, o Ministério Público ele não pode tomar partido político ou manifestar bem-querência por A ou B. Nuremberg, a última pergunta do programa. Mas muito rapidamente, promotora, eu vou aproveitar, a senhora falou que a mulher tem mais capacidade de agregar e etc., de dialogar. Tem um trecho aqui que eu peguei no Olhar Jurídico, do dia 27 de julho deste ano, que a senhora chegou a dizer o seguinte: almejo o Ministério Público justo e imparcial, que adentre os palácios e os casebres, uma instituição que de fato seja justiça, sem frieza do gelo,
e a ardência das paixões. E aí é para provocar a senhora sempre no bom sentido. Eu posso dizer que o Ministério Público hoje está ardente de paixões ou não? A única paixão que o Ministério Público tem que ter é pela busca da justiça e pelo cumprimento efetivo da Constituição Federal. Esse tem que continuar ardendo e vibrando. E o que eu quero é que as pessoas tenham esse brilho no olhar, que as pessoas revivam os seus sonhos, que revivam a Carta da Constituição, que realmente façam de tudo para implementar todos os objetivos mais sagrados que estão na nossa Constituição Federal. Eu sou uma fã e defensora ardorosa da nossa Constituição Federal. Eu que estudei Direito, me formei há 30 anos atrás e ainda estudei pela Carta de 69. E fui depois conhecer a Carta de 88, quando eu entrei na faculdade um ano depois, né, que mudou a Constituição Federal. E eu sou uma entusiasta com a nossa Constituição Federal. Nós temos que colocar ela em prática. E isso cabe ao Ministério Público. É um dos papéis mais importantes da nossa instituição. Tá certo. Eu, particularmente, e Lorenberg também tenho certeza, nós gostaríamos de continuar o papo aqui, mas o tempo voou, né, Lorenberg? E a gente tem que encerrar o horário de rede para cumprir. O Dorineu fica bravo quando a gente atropela o horário aqui, e aí ele vem aqui, dá maior dura em todos nós. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Um adorável bate-papo, né? E eu gostaria muito que a senhora viesse mais outras vezes. Esse espaço continua a postos para bem informar, especialmente quando os temas são esses aí, né? Para a gente cada vez mais conscientizar as pessoas da importância da paz, não é? Porque mulher tem que se respeitar, todo mundo tem que se respeitar, mas no caso em tela aqui, respeito à mulher. Obrigado por ter vindo. As mulheres e as crianças. E as crianças, não é? E a família. A família. Obrigado por ter vindo. Tudo de bom para a senhora, lá um Obrigada. abraço para o seu pai, lá ucraniano, que continue rezando em português, em ucraniano. Em ucraniano. Em ucraniano. Em ucraniano, para que a guerra acabe. Denise Niederauer, beijão, obrigado pela força, assessora de imprensa, jornalista e das boas. Lorenberg, então amanhã a gente Até encontra. amanhã. Até amanhã. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, juiz de direito, daqui, Cuiabá, da segunda turma, recursal, ao vivo às 7h55 da noite. Outro bate-papo daqueles que a gente gosta, né, Lorenberg? Dr. Gonçalo conosco aqui amanhã. Então, é isso. Até amanhã, se cuida, fica bem, fica com Deus também.